Que a graça e a paz do Senhor sejam com todos nós. Amém. Todo mundo percebe que a forma de nós conversarmos e o próprio mundo mudou, especialmente nos últimos 10, 12 anos. Antigamente nós vivíamos num mundo muito mais polifônico, significa que tínhamos diversas vozes diferentes, ideias diferentes mesmo numa mesma família, no mesmo local de sentar e falar. Mas com o advento da internet, com a popularização das redes sociais, nós vivemos cada vez mais uma tendência mais monocromática. E basicamente alguns estudiosos dizem que a nossa tendência hoje é falar sozinho. Nós somos amigos daqueles que repetem o nosso discurso e cortamos relações com familiares ou pessoas que falam, pensam e dizem coisas diferentes do que nós gostamos de ouvir e pensar. Tem até um nome para essa tal de síndrome, é a síndrome insular, em que cada um de nós vive numa ilha isolada e só convidamos pessoas muito parecidas com a gente, a nossa forma de falar, para habitar a nossa ilha. E eu nem falo aqui de política, falo de outras coisas muito gerais. Então a nossa tendência é ouvir cada vez menos pessoas diferentes e falar cada vez menos com pessoas diferentes. Qual é o problema para o cristianismo? O cristianismo sempre cresceu com os cristãos fazendo questão de participar da sociedade polifônica, de estar na ágora romana falando sobre Cristo e ouvindo falar sobre outras coisas, de ir até o centro de Atenas e falar de um Jesus Messias que ressuscitou no meio de filósofos e sábios gregos. O cristianismo sempre progrediu e sempre cresceu num ambiente em que as vozes eram diferentes, onde havia polifonia. A igreja cristã mais deveria parecer um mercado e uma feira do que uma academia de crossfit que todo mundo fala do mesmo assunto. Deveria muito mais parecer um parque do que o grupo do pedal, da corrida, que todo mundo fala só do pace, da glicose e de outras coisas bem monocromáticas daquele grupo. Nada errado participar de grupos muito focados, mas o problema é que nós somos chamados por Deus para conversar. A Bíblia começa com a Trindade fazendo questão de conversar. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não criam o universo a partir de ideias, cria a partir de um comando verbal, mesmo que não fosse talvez uma voz que ecoa por ondas sonoras porque não havia ar. Mas o fato é que o relato da criação começa com Deus tendo como primeira atitude um ato de fala: haja luz, e houve luz. A criação do ser humano é feita num diálogo entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Façamos, nós, Pai, Filho e Espírito Santo, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E a primeira interação de Deus com a sua criatura é com a boca, soprando sobre ele o seu espírito e falando a ele: multiplicai-vos e dominai a terra, cultivai e cuidai do jardim. É interessante que o ser humano, o primeiro ato de cuidado no jardim é com a voz, nomeando os animais. A primeira reação de Adão quando vê Eva não é um abraço, não é a voz, é a fala: essa sim, carne da minha carne, agora sim, finalmente tenho uma companheira. E assim a humanidade sempre progrediu, com conversas que aconteciam dentro da família, do povo de Deus e com outras pessoas muito diferentes. Quando nós olhamos para o relato de Reis, essa questão de conversar com um estranho, com um inimigo, de estar à mesa com ele fica muito evidente. Imagina você que o homem mais poderoso da terra, general Naamã, o primeiro homem em comando da força militar, da potência mais poderosa da época naquela região do mundo. Esse homem estava doente e não conseguia se curar. Os melhores médicos, os melhores especialistas não foram capazes de, mesmo com muito dinheiro,
fazer chegar à pele daquele general poderoso a cura. Mas o interessante é que a cura não chega por meio das vozes dos homens poderosos, mas chega por meio da fala de uma escrava. Mas se coloca no lugar daquela menina. Ela era uma israelita, provavelmente moradora da Samaria, era talvez alguém das 10 tribos de Israel. O que aquela menina viu Naamã e seus homens fazerem é talvez indizível. As tropas sírias invadiram Israel, mataram os homens, escravizaram as mulheres e as meninas, e levaram essas mulheres e meninas para Damasco, capital na Síria. Além disso, escravizaram cada uma delas. Essa menina não deveria, se fosse alguém de hoje, ficar quietinha, porque sírio bom, para ela, é sírio morto, né? Bandido bom é bandido morto, né? Quem mandou invadir o povo de Deus, matar meu pai, meus irmãos, meus tios, meus primos todos, e me deportar para essa terra estrangeira. Você acha que eu vou falar da cura que tem lá em Samaria para esse homem horrível? Para o meu pior inimigo? Para o homem que todo dia eu acordo e simboliza na minha cara tudo de ruim que aconteceu na minha vida? Não! Guardarei para mim mesmo o que eu tenho de bom para falar, para que ele apodreça na sua doença, pois ele merece. Porque general sírio bom é general sírio morto. Mas não, por alguma razão que somente a Trindade pode explicar, essa menina não se cala e conversa com a sua dona, que a escravizava. Não era sua patroa, era sua dona, que a explorava diariamente. E ela fala: eu desejaria que meu senhor, meu dono, fosse até a Samaria, da onde eu vim, e falasse com o profeta Eliseu, pois ele pode curá-lo. Essa menina evangelizou o pior inimigo que um ser humano pode ter, alguém que dizimou os homens da sua família. Mas ela não se calou. Ela não ficou na sua ilha de ideias ideológicas monocromáticas. Ela não falou só com pessoas que pensam igual ela, só com as outras escravas israelitas. Ela não ficou apenas ouvindo o hebraico e o aramaico, mas ela fez questão de começar a compreender o sírio. E ela fez questão de falar numa exuberância colorida de vozes, algo que somente uma samaritana israelita poderia falar para um homem poderoso como um sírio. Eu gostaria que o meu amo fosse falar com Eliseu para que ele o curasse. Vejam que ela emite até um sinal afetivo. Ela gostaria, ela não dá só uma informação porque ela é obrigada. Ela diz: eu gostaria que ele conhecesse Eliseu e fosse curado. Essa menina, com uma conversa, muda a vida de Naamã. Naamã vai até Israel, e o interessante é que o profeta nem sequer dá ao trabalho de conversar com o homem mais poderoso da terra. Imagina você receber a visita do primeiro homem em comando da força americana, a força que é capaz de dizimar qualquer país na face da terra em poucos dias, se assim quiser. E você simplesmente fala: não, ele que fale aí com o meu funcionário, meu secretário, minha empregada. Eu não vou falar com esse homem. Eliseu não fala com Naamã, manda um recado e diz: olha, se ele quer ser curado, que ele vá até o Rio Jordão, mergulhe 7 vezes. Ali o homem mais poderoso da terra sentiu o desprezo do profeta. E eu mergulhar num rio menor do que o Farpar em Damasco, eu não vou me dar esse trabalho. Vim aqui no fim desse mundo falar com o profeta, ele sequer desce para falar comigo. Manda um mensageiro. Os seus empregados então, conversando com Naamã, falam: custa fazer o que ele mandou? Viemos até aqui, mergulha lá e vê o que dá. Naamã faz o que os empregados disseram e ele é curado. É muito interessante a cura de Naamã, porque Deus cura um homem violento,
Deus cura um homem que não tinha fé nenhuma no Deus de Israel, tanto que ele fala assim: eu vou mergulhar lá em Damasco. Ou seja, Deus não retribui a fé de Naamã com a cura. Deus cura Naamã por pura misericórdia e graça. Olha como Deus é polifônico. Ele não se dá o trabalho apenas de curar aquele que é fiel, que tem fé, que segue a sua palavra e os seus mandamentos. Deus cura alguém infiel, idólatra, zombador e que até duvidava da cura naquele rio, mas Deus assim o cura. Interessante que essa história move cada um de nós aqui na igreja cristã a parar de seguir o que o mundo fala. E o que o mundo fala? Que você tem que falar só com seus iguais, que você tem que ter amizade só com quem vota no mesmo candidato que o seu, porque o resto é o inimigo, que você tem que andar com pessoas que não são tóxicas. Aliás, que termo horrível para se aplicar a um ser humano, né? Um ser humano tóxico, parece que é uma substância radioativa, né? Que a gente deve se ausentar então daqueles que fazem mal para nós. O texto bíblico mostra atitudes completamente opostas a isso. Ele fala para você conversar com o seu pior inimigo e desejar o bem dele, como Jesus falou: orai pelos que vos perseguem, amem os seus inimigos, porque Deus amou a nós, diz Paulo, quando ainda éramos pecadores, e por meio de Jesus nos transformou de inimigos em amigos dele. Deus fez questão de falar com o homem pecador já no jardim: que fizeste, Adão? E falou com Eva: você, e com a serpente: você será esmagada pelo descendente dessa mulher. Jesus continuou falando com pessoas muito diferentes, o seu evangelho de misericórdia e perdão. Então sim, meus irmãos, o texto do Antigo Testamento nos mostra um mundo muito mais rico em vozes, em cores e em ideias. E foi ali que a palavra de Deus converteu um general da Síria a ponto dele levar terra israelita samaritana para adorar o Deus verdadeiro em Damasco, abençoado pelo profeta Eliseu. Quando a gente olha a leitura do Evangelho, nós vemos a mesma atitude de Jesus. Se ele fosse um habitante do século 21 no Brasil, ele veria aquela mulher estrangeira, né, samaritana, inimiga do judeu, e diria: eu não vou falar com essa mulher não, ela foi contrária à convocação do Neymar, porque o Neymar é de direita, dá para ver que ela não é igual a mim, deixa eu ficar bem quieto aqui, eu sei que aqui tem água, ela que se lasque, que peça para os candidatos dela ajudarem agora quem mandou votar no diferente de mim. Mas Jesus não, olha para aquela mulher samaritana, claramente diferente dele, ele ainda sendo judeu, ela mulher, e oferece a ela o que tem de mais precioso, a água da vida, que é o Espírito Santo. Jesus oferece àquela mulher, naquela conversa, o que nós mais precisamos no mundo inteiro: a água da vida, ou a água viva, que é o Espírito Santo. E Jesus não mede aquela mulher o quanto que ela merece, ou se ela pensa igual ele, ou se ela é capaz de habitar a ilha ideológica dele. Não, ele conversa com ela claramente, de novo, numa polifonia de vozes diferentes. Os discípulos, que eram mais parecidos com a gente, olham aquele cenário e estranham. Como pode alguém que vota A conversar com alguém que vota B? Como pode ele, sendo homem, conversando com ela sendo mulher? Como pode ele, judeu, com a samaritana? Eles dá até algo na cabeça deles, que eles decidem: não vamos nem comentar e perguntar o que ele está falando com ela. E Jesus não liga e continua conversando. Aquela mulher volta para sua aldeia e traz os outros. Interessante, só os homens foram atrás dela. O texto bíblico é claro, nenhuma mulher deu ouvido a ela, porque ela era muito diferente. Nossa, 5 homens vivendo com um que nem é marido dela. Eu não quero estar do lado de uma mulher dessa, de má fama. Mas alguns homens, provavelmente da mesma, entre aspas, laia daquela mulher, foram ver o que elas estavam falando. E quando chegam lá no poço, encontram nada mais, nada menos nas palavras deles:
agora nós sabemos que tu és o Salvador do mundo. Não só porque ela falou, conversou com a gente, mas porque nós mesmos ouvimos você falar, dizer e conversar. Jesus gosta tanto de conversar com o diferente, que ele fica ali naquela aldeia de pecadores, samaritanos, diferentes dele, por 2 dias inteiros, conversando, falando do Evangelho, falando da salvação que há em Jesus. E aquela aldeia então conhece que aquele homem judeu, diferente deles, é o Messias e o Salvador do mundo. Jesus conversa com você quando você é batizado. É impossível ser batizado sem um ato de fala. Mesmo que o ato de fala seja por linguagem de sinais. Digamos que há um pastor mudo, mas há um ato conversacional entre um ministro de Deus ou um outro cristão que pega uma pessoa não batizada, usa água e profere: eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nesse primeiro ato de fala na sua vida, de novo, um ato colorido, polifônico, porque o Deus Santo fala por meio de um pecador, que é o pastor, ou a pessoa que batiza, com outro pecador, que é você que foi batizado. É num ato de fala que você recebe o corpo e sangue de Cristo. E vejam que não é só um ato de conversa, mas é um ato físico, tanto que não dá para fazer online, mesmo tendo a voz chegando na casa das pessoas. Mas aqui na igreja você vem e num ato de conversa, o pastor entrega a você: isto é o corpo de Cristo, isto é o sangue de Cristo, dado e derramado por você para perdão de pecados. Numa conversa ao redor da mesa da Santa Ceia, Cristo fortalece a sua fé e te dá perdão de pecados. Vejam como a igreja é polifônica. Vozes do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, e Santíssimo Deus fala com um bando de pecadores que nós somos. E aí esse Deus Todo-Poderoso que nos batizou e nos dá a Santa Ceia e a palavra, Ele não fica medindo você, se você é um general da Síria, a pessoa mais poderosa do mundo, ou se você é uma mulher de má fama como a mulher samaritana. Ele olha para você e diz assim: são todos pecadores, mas por meio da minha misericórdia eu alcanço o coração de cada um deles na ilha ideológica que eles habitam. E eu quero transformar essas pessoas ilhadas em pessoas capazes de novamente, sob a ação do meu Espírito Santo, evangelizar o mundo, não com o mesmo discurso monocromático, monótono, não com as mesmas ideias, mas com o coração disposto a amar alguém tão ruim, inimigo nosso, quanto o general da Síria era daquela menina, e alguém tão desprezível aos nossos padrões como aquela mulher samaritana. O paradoxo de tudo isso que nós encontramos em Cristo é que percebam que a pessoa mais poderosa do mundo sequer conversa com um profeta de Deus, e é alcançado pela palavra de uma menina escrava que socialmente estava embaixo da base da sociedade. O melhor homem, mais poderoso, um dos mais ricos. Agora aquela mulher, que era a pessoa talvez mais humilhada, desprezada, porque além de ser mulher, naquela época era muito complicado ser mulher, além de ser mulher, era samaritana, um povo então subpovo, e além de samaritana, era pecadora, já tinha tido mais de 5 companheiros. Aquela mulher, a pior de todas as pessoas possíveis socialmente falando, fala com o próprio Deus. Naamã vai até Deus e Deus o ignora, só diz assim: fala ali com o meu aluninho. Naamã queria falar com Deus. O profeta manda um recado. Aquela mulher sequer buscava Jesus, ela sequer buscava a Deus, ela estava cega nas suas ideias, que nós somos samaritanos, a gente adora aqui do jeito certo, os judeus são ruins. Ela sequer buscou a água da vida, e o próprio Deus abordou a ela: olha, mulher, se você soubesse quem eu sou, você me pediria e eu te daria a água da vida, porque eu te pedi água e você não quer me dar, né? Deus buscou aquela mulher.
Então, meus irmãos, esses dois textos servem para mostrar para nós assim, que se você classifica as pessoas na sua vida entre tóxicas e não tóxicas, entre aqueles que eu mereço conversar, eu mereço socializar, porque é parecido comigo, aqueles que são muito diferentes, se você classifica assim, veja que Deus não classificou assim. Ele fez questão de levar a sua palavra salvadora a todos, aos desprezados e aos poderosos. E quando Deus atua com o seu Espírito Santo, o que acontece? A cura de um general, a conversão de uma cidade samaritana, a mudança de vida do coração de uma mulher que sofria e o crescimento do reino de Deus. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de palavra, de conversa, de amor e de poder. É um Deus que envia o seu Espírito Santo para fazer-nos crer, como diz o Catecismo Menor. Fazemos crer porque nós não somos capazes de crer com a nossa própria força e entendimento. É o Espírito Santo que nos faz crer que Jesus morreu na cruz, no instrumento romano, de uma forma pagã e uma forma humilhante, para trazer perdão, vida e salvação a toda a humanidade, inclusive naquela pior pessoa que você pensa ao seu redor. Jesus na cruz diz: aqui estão quitados, completados todos os pecados da humanidade. Se na cruz do Calvário Jesus diz que tudo está pago e consumado, há razão de nós retermos o pecado dos nossos inimigos? Há razão de nós não estendermos o perdão para as pessoas? Há razão de nós não apertarmos a mão daquele que nos ofendeu? Se você retém perdão, se você é uma pessoa difícil de se reconciliar, se você é uma pessoa que guarda mágoa e rancor, eu tenho uma palavra dura para dizer para você e uma palavra de consolo, mas primeiro a palavra dura. Você não aprendeu que você é tão pecador quanto essas pessoas, que você despreza ou sente mágoa e rancor. E você tem que aprender, sim, a perdoar, deixar para lá e estender reconciliação a todas as pessoas, seja general, seja quem vota diferente, seja quem te humilhou e te escravizou, seja uma mulher desprezível. Você tem que se reconciliar, não é uma opção para o cristão, é uma ordem. Jesus ordena que o cristão estenda o perdão assim como ele foi perdoado por ele na cruz. E essa ordem nós acatamos no Pai Nosso quando dizemos: perdoai nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Eu sei que é difícil, humanamente é quase impossível. É tão impossível quanto uma menina perdoar alguém que matou seus pais e a escravizou. É tão impossível quanto um homem judeu falar com uma mulher samaritana de má fama. É tão impossível quanto uma cidade inteira se converter com o testemunho de uma mulher que não tinha boa fama. É tão impossível quanto o próprio Deus, em Jesus, falar com um ser humano. É impossível, eu sei, mas o nosso Deus, diz Jesus, não há impossível para Deus. Nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Então, se isso ainda é impossível para você, que bom, quer dizer que você é um ser humano. Mas se você vem até a Santa Ceia, você dá um testemunho de fé, que aquilo que é impossível para você agora, a partir da Santa Ceia, se torna plenamente possível, porque na ceia você recebe não forças internas, mas você recebe o próprio Espírito Santo que te fortalece nessa fé, para te levar a fazer um impossível, de perdoar e de conversar com qualquer pessoa que venha até você. Eu tenho saudade de coisas da década de 90, que quando eu me tornei evangélico ou luterano, eu lembro de um mundo evangélico muito mais vibrante em conversar com pessoas diferentes. Eu lembro que a paixão pelo evangelismo e pela missão era algo bonito de se ver, e a gente não vê mais tanto entre os evangélicos. Em algum momento desses últimos 30 anos de igreja cristã evangélica que eu tenho, em algum momento que eu não sei dizer aonde, nós trocamos o amor pelo perdido, o amor pelo diferente, nós trocamos essa polifonia de vozes que fazíamos questão de participar e conversar e convidar. Em algum momento nós trocamos esse evangelismo pessoal da conversa, como foi com Naamã, trocamos por um projeto de poder,
por um projeto monocromático de conquistar o mundo e o Brasil por meio do poder, por meio de ter poder, nem falo de política aqui não, de ter poder cultural. E às vezes coisas tão simples como eram 30 anos atrás, se tornam muito difíceis de conversar, mesmo dentro da igreja. Porque uns só gostam do hino do inário, outros só gostam do hino de banda. A gente não tem mais aquela polifonia de vozes que havia 30 anos atrás. O nosso desafio é, como cristãos deste século 21, vencer essa tendência ao monocromatismo de vozes e ideias, e novamente abraçar o mundo e as suas culturas, com vontade de levar a voz de Jesus a todas as pessoas, mesmo que elas sejam muito diferentes de nós e defendam ideias muito diferentes das nossas. É só assim que a igreja cristã se mantém fiel na sua vocação de trazer Cristo às nações, e não de trazer as nações a Jesus, mas de levar Cristo às diferentes nações. Que Deus nos preserve novamente com esse intuito evangelístico de fazer isso pelos próximos anos, vencendo a tendência ao isolamento de vozes. Amém. Nós em pé cantamos o ofertório.